Estamos de volta. No programa de hoje estamos falando sobre fraudes em condomínios, como identificá-las. Bom, já falamos bastante e vários pontos que a gente consegue identificar no primeiro bloco. Se assistiu, ótimo. Não assistiu, volte e assista porque vale a pena. Agora no segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre fraudes cometidas por administradoras, por terceirizadas, por funcionários e até por condôminos. Vem comigo. Estamos hoje com o síndico profissional Cláudio Lopes Alvarazzi e com o auditor contábil condominial Marcos Roberto Gouveia. Cláudio, a gente falou aqui de fraudes de gestão, principalmente pensando em síndico. Mas também temos fraudes que vêm acima, muitas vezes, coordenadas da administradora. Me fala um pouco sobre isso. Pois é, infelizmente também, né? Então por isso que o síndico ele tem que estar atento a tudo isso. Não só o morador ter a lupa, mas principalmente o síndico, por ser o responsável daquele civil e criminal do condomínio. Então, você verificar todas as contas, verificar exatamente o que está sendo feito pela administradora é de suma importância, para que você possa ter essa confiança, né, na administradora do condomínio, que ele está prestando um bom serviço para o condomínio e próprio para os condôminos. A gente precisa estar atento a tudo, né? É o que eu digo, duvide de tudo. Marcos, duvidar de tudo, mas olhar o que especificamente na questão administradora? Eu vou dar um exemplo, parece ser banal, né? Mas ocorre. E eu tive um caso, inclusive, específico, que era numa determinada conta apenas, que não batia-se. E a matemática ela tem que bater, né? É por regra. O que acontece? Você tem as despesas a cada subitem, a cada item, né? É por classe. Então eu tenho lá, por exemplo, salários. Então a soma dos salários ela vai me dar um subtotal. A soma das despesas de concessionárias públicas eu tenho outro total. Se atentem, se aqueles subtotais dá o resultado do total. Porque pode acontecer de não acontecer, de não ocorrer, né? E nesse caso específico, que infelizmente nós pegamos e não faz muito tempo para trás, em que justamente não se batia o valor da folha de pagamento. Então eu tinha o Zezinho, que recebia 1.000 nas despesas lançado como 1.500. O Guinho, 1.300, lançava-se como 1.700 no relatório de despesas, né? Então eu tenho um total desta subconta de 7.000 reais. E quando se soma realmente a folha de pagamento ou o olerite, eu tenho 4. Uma diferença aí. É uma diferença. Aí a explicação foi que um funcionário que estava manobrando a operação. A mim não importa, eu não preciso de respostas, eu preciso informar o meu cliente o que está acontecendo, né? Mas esta pode ser uma fraude, vinda da própria administradora. Então, como exemplo de uma forma, para que se verifique, avaliem a despesa. Por classe, some-se, bateu, ok. Não acreditem em tudo que está ali considerado na pasta. Aquele número pode não ser verdadeiro. Perfeito. Nós tivemos também um caso não tão distante, alguns anos atrás, de uma terceirizada no Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que quebrou, né? E a terceirizada de mão de obra. E aí os condomínios ficaram com a herança de pagar os funcionários. Alguns condomínios acima de 1 milhão, 1,5 milhão de reais, porque tinham muitos funcionários. Tem que tomar cuidado, né, Cláudio, com a terceirizada de mão de obra, verificar se estão pagando a tributação, se estão pagando os funcionários, lembrando que o condomínio ele é o corresponsável por tudo que a terceirizada não pagar ou fizer de errado, né? Perfeito. Isso é importante, você olhar
e fazer uma boa contratação de terceirizada justamente por causa que pode acontecer isso. Um exemplo que eu passei quando eu assumi um condomínio também, que tinha uma terceirizada, que nós começamos a olhar as contas, os documentos dos funcionários, né, se estavam sendo pagos tudo certinho, e tinha problema. Então, obviamente, essa terceirizada saiu, tiramos do condomínio, e as ações trabalhistas vindas desses funcionários da terceirizada, colocando o condomínio como participante, eram inúmeras. E aí, assim que a gente fez uma avaliação, trocou a terceirizada por empresas sérias de mercado, a gente fez até um gráfico que eu mostrei na última assembleia. A queda disso desde 2016 até agora, nós tivemos zero ações, né? Então, isso impacta muito no condomínio e faz parte da gestão do síndico olhar. Então, tem que se preparar sim, tem que saber e olhar com a lupa, olhar de perto todas essas questões também. Esse é um perigo, né, Marcos? Principalmente a questão tributária e a falta de pagamento de maneira correta por os funcionários, né? Correto. Isso ocorre, Ricardo, e assim, simples, fácil resolução para o síndico. Ele tem que a cada 60 dias, 30 dias, verifiquem as CNDs, Certidão Negativa de Débito do prestador dele. Né? Procurar na internet, colocar lá CND do Fundo de Garantia, CND da Previdência Social, enfim, ele terá tudo isso à mão. Colocando o CNPJ do prestador, vai vir o resultado. Se deve, se não deve, como está, como não está. Claro, para a Odara, né, para uma auditoria, aquilo tem que ser obrigatório. Mensalmente, o meu cliente ele vai ter esse espelhamento. Como é que está essa prestadora, né? Porque é evidente, como bem disse o Cláudio, o condomínio entrará no polo passivo, não tem jeito, né? Numa situação de uma lide, o condomínio ele vai estar no polo passivo e aí não tem como se defender, principalmente porque, pela legislação, ele também é responsável por esta avaliação, por esta verificação, por essa vigilância. Então não tem como fugir dessa obrigatoriedade. Mas assim, ocorre, é o único ponto que tem que ser verificado? Não. Como você comentou no início do programa, né, com relação ao contrato, sempre avaliem em época de aniversário de contratos, avaliem, às vezes a empresa coloca lá que vai ser pelo índice IGPM, IPCA, enfim, avaliem. Está correto, né, o índice utilizado? Porque muitas vezes eu tenho o IPCA lá, a inflação acumulada no ano foi de 8 e o reajuste veio de 12. Isso é incomum? Lamentavelmente não. Tá? Então são algumas situações que têm que ser policiadas. Outras fraudes, Cláudio, uma aqui que me veio à cabeça, a questão de laudos, né? O condomínio precisa de muitos laudos, alguns laudos de normas regulamentadoras, outros laudos do Corpo de Bombeiro. A gente sabe que também existe fraudes nesse sentido e muitas vezes consegue um laudo para o condomínio continuar funcionando ou dado o aval do Corpo de Bombeiro. Estou dando aqui Corpo de Bombeiro como exemplo, mas pelo amor de Deus, não quero ser processado pelo Corpo de Bombeiro, é só um exemplo. Mas que na prática a gente sabe que não está adequado, né? Então acho que esse é um outro ponto que o síndico tem que se atentar, porque não é... O objetivo do condomínio não é só ter o laudo dizendo que está ok, está ok, né? Sim, exatamente. Como a gente comentou também, em todas as áreas, infelizmente, existe a minoria pelo menos é a minoria, essa prática. Os próprios síndicos, né? Um síndico que pensa, não precisa nem só de pensar em realizar uma prática dessa, de um suborno, de algo,
meu Deus, está totalmente fora aqui da realidade, né? Então, infelizmente isso acontece com a minoria, mas infelizmente, como qualquer outra área, também os profissionais acabam aceitando. Então, se a gente quer um país melhor, se a gente busca aquela frase, né? Eu quero um mundo melhor, eu tenho que começar pelo meu condomínio. Então, se a gente quer isso, tem que partir da gente, né? Fazer a coisa certa. Que vai fazer um laudo? Foi de fato feito? Foi de fato vistoriado? Se acompanhou? Né? Verificou ali? E aí você traz isso para uma questão de previsão orçamentária, a transparência para os moradores, para resolver aquele tipo de problema. Então, o acompanhamento de perto e o caráter, né, obviamente, do síndico de querer fazer o certo é fundamental. E tem um morador também que pode burlar o laudo para fazer uma reforma dentro da unidade, né? Exatamente. E aí pode trazer risco para toda a edificação, né? Sim, exatamente. Então, até o documento ART, né, o ARRT também, engenheiros que assinam sem olhar, né? Então, assim, acaba você tendo que ter essa capacidade de verificar essas questões porque é a segurança do prédio. Então, é importante, sim, muitas obras eu já barrei porque não tinha documentação, né? Então, no início ali... E aí o síndico tem que ser enérgico, né? Tem que ser, não tenha dúvida, porque você responde pelo todo o condomínio. Então, você responde pela coletividade, né? E não interesse individual. Marcos, tem de tudo que é tipo, né? Tem sim. A estrutura para fazer o certo, ela é sempre mais trabalhosa, né? Ao passo que a estrutura para enganar, ela é mais fácil. Ela não é a correta, mas é mais fácil, sem dúvidas. Então, nós temos uma empresa, por exemplo, que é contratada para vistoriar o condomínio, e isso no sentido que você comentou do AVCB. Então, eu contratei uma empresa que é para vistoriar se meu condomínio está apto a chamar o órgão para fazer a vistoria e me fornecer o laudo, para me fornecer o AVCB, né? E muitas vezes ele vai até lá, porcamente faz uma avaliação, e eu tenho, por exemplo, nos degraus das saídas de emergência, obstruções, e não se foi mencionado. Eu paguei para ele, depois eu paguei para o Corpo de Bombeiros vir visitar o meu condomínio e não identifiquei aquela obstrução. O que acontece? Eu não terei o AVCB, né? Então, tudo isso, claro, são temas pesados, são temas complicados, mas ocorre. Eu, enquanto síndico, eu tenho que saber quais são os passos para tudo, né? Então, a partir do momento que eu assumi essa tarefa, eu tenho que ter uma atenção redobrada. E o morador, o corpo diretivo também. Não pode achar que, não, eu tenho síndico para isso. Porque pode ser que o síndico não veja, né? Perfeito. Pessoal, programa espetacular. Queria agradecer a presença de vocês. Marcos, muito obrigado. Eu agradeço. Sempre rico a sua presença. Cláudio, muito obrigado também pela presença. A gente esgotou esse assunto que é bem polêmico e bem interessante. Espero você outras vezes aqui no programa. E você, sexta-feira, mais um encontro marcado com um assunto importante para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz administração. Até semana que vem.